Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Tendo como base especialmente este texto, que não foi lido nas leituras, texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, nós seguiremos esta nossa reflexão especial de hoje. Que o Deus que une, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Como todos já sabemos, amanhã então, dia da Reforma, 504 anos, daquela data que Lutero teria fixado 95 teses nas portas de uma igreja do castelo da cidade de Wittenberg, 31 de outubro, convidando pessoas para um debate sobre as teses que ele propôs. Todos nós conhecemos a história, todos os anos lembramos da história, e muitos estudiosos ao longo dos anos têm procurado ainda levantar hipóteses e estudar a fundo quais teriam sido as causas preponderantes da reforma. Eu não tenho dúvidas de que vocês já sabem muitas delas. Se alguém perguntasse assim para vocês, o que ocasionou a reforma? Vocês teriam respostas a dar. Há pessoas que vão apontar fatores econômicos para a reforma ter ocorrido. Há pessoas que vão apontar fatores políticos para a reforma ter ocorrido. E até mesmo para o seu sucesso, há pessoas que irão apontar a mídia, pois nós sabemos que pouco menos de 100 anos antes, a imprensa de Gutenberg havia sido inventada lá na Alemanha. E graças a essa imprensa que foi possível a propagação das mensagens de Lutero, de afronta, entre aspas, diante do poder papal. Mas todos estes fatores econômicos, políticos, sociológicos e qualquer outro fator, nada disso foi o que moveu Lutero. Por isso, todas as vezes que nós ouvirmos esses fatores, nós podemos considerá-los, nós podemos respeitar as autoridades estudiosas lá que estejam argumentando a respeito destes fatores, mas nada disso moveu Lutero. Não. Para entendermos o que ocasionou a reforma, precisamos entender Lutero. Precisamos entender a causa que Lutero teve para fixar aquelas 95 teses. Sabemos que Lutero era um monge, sabemos que antes ele não era, antes ele estava estudando direito e de repente tudo mudou na sua vida. E de repente ele trouxe muito de sabor para o seu pai, especialmente com essa decisão, pois Lutero temia. O maior temor de Lutero era o maior temor de todos os seus contemporâneos. E talvez seja o maior temor de todos nós ainda hoje, que é a morte. Lutero temia a morte porque a morte ceifava vidas a rodo na sua época. Nasciam muitas pessoas, morriam muitas pessoas. É verdade.
Pandemia também tinha na época dele. Matava mais. Familiares, filha, amigos, todos perderam a vida cedo diante dos olhos de Lutero. Por isso, lá naquela tempestade, ele teria feito a promessa e aí teria entrado no mosteiro. No fundo, Lutero buscava o que todos nós buscamos. Lutero buscava paz. Quem não quer paz? Quem não quer tranquilidade? Por isso ele entrou para o mosteiro. Mas adivinhe só, ele não encontrou paz. Não. Porque tudo aquilo que ele imaginava que fosse Deus era alguém que cobrava ele e dizia para ele: você está em falta, você precisa fazer mais, você precisa pecar menos. Até que Lutero teve um grande pai dentro do mosteiro chamado Staupitz. Falou para ele: foque em Jesus, foque na palavra. E foi o que Lutero fez. Ele buscou estudar a fundo as Escrituras Sagradas. E então, em um destes estudos da carta de Paulo aos Romanos, nós temos aquilo que de fato ocasionou a reforma. E eu trago aqui este livro da editora Concórdia, chamado Um Ponto de Apoio, que todos podem também adquirir, fazendo aqui o merchandising, do teólogo Jenny Witt, ou White, como queiram, americano. E ele diz assim, ele traz um resumo muito bem feito sobre Lutero e a reforma. Lutero descreveu o momento em que ele estava estudando a carta de Paulo aos Romanos da seguinte forma: mesmo que vivesse antes do estudo ainda, mesmo que vivesse irrepreensivelmente como um monge, senti que era um pecador perante Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Lutero vivia perturbado. Não conseguia acreditar que ele estava apaziguado comigo por causa da minha satisfação. Eu não amava Deus. Pelo contrário, eu odiava o Deus justo que pune pecadores. E intimamente, se não blasfemando, certamente reclamando com veemência, eu estava zangado com Deus e disse: como se de fato não bastasse que miseráveis pecadores eternamente perdidos em função do pecado original sejam oprimidos por toda e qualquer desgraça com a lei do decálogo, sem que Deus tivesse adicionado dor após dor em função do Evangelho. E também pelo Evangelho não nos ameaçasse com sua justiça e condenação. Assim, eu me debatia com uma consciência furiosa e perturbada. Ainda assim eu voltava a me defrontar, sempre de novo, nesse ponto com Paulo, ardentemente, desejando saber o que São Paulo realmente queria dar a entender. E aqui falando propriamente do estudo da carta de Paulo. Então percebam como Lutero, ele é extremamente honesto, ele diz: eu odiava Deus, porque Deus estava exigindo algo que eu não podia dar. Ele diz assim: parecia tão injusto Deus esperar algo que não sejamos capazes de executar. Mas à medida que Lutero meditava sobre Romanos 1,17, o sentido pleno do Evangelho chegou a ele.
E ele diz assim: finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, dei atenção ao contexto das palavras, ou seja, nele a justiça de Deus é revelada, como está escrito: aquele que por fé é justo viverá. E ali comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive como presente de Deus, ou seja, por fé. Aqui senti como se tivesse nascido totalmente de novo, e como se tivesse entrado no próprio paraíso, por seus portões abertos. Lutero percebeu que não adiantava ele ficar buscando dentro dele, ele não ia achar nada de bom dentro dele. A salvação estava fora. Lutero entendeu que o estado de suas próprias emoções patéticas não era tão importante, diz aqui o autor, o Witt. Jesus morreu por ele. Que importava se ele havia lutado com suas próprias limitações diante de Deus? Lutero se deu conta que não foi salvo por suas obras. Agora ele constatou que ele poderia servir ao próximo sem peso, sem cobrança. E quando Lutero compreendeu que a salvação, alicerçada no sacrifício de Cristo e revelada claramente na palavra de Deus, se encontra fora dele, ele finalmente encontrou um ponto de apoio. Um ponto de apoio. Eu sei que pode ser meio maçante ficar lendo assim, mas eu achei muito importante trazer isso hoje. Qual era o ponto de apoio de Lutero? Cristo. É possível nós apontarmos Cristo. Fé. É possível também. Graça. A gente pode citar aqui os solas. Eu tenho para mim, eu posso estar equivocado, gente. Isso aqui é uma tentativa. Eu tenho para mim que é a palavra. Nós temos trabalhado todo mês nela. O que ocasionou a reforma foi a compreensão que Lutero chegou por meio do Espírito Santo, obviamente, da palavra. Se ele não tivesse compreendido a palavra, nem sequer ele teria paz, muito menos teria tido coragem de afrontar todo o sistema do modo que ele fez. A nova consciência que foi criada em Lutero, que ele não criou por si mesmo, a nova consciência sobre a palavra, trouxe uma repercussão enorme em sua vida e reverberou ao redor de Lutero. Claro que gerou as 95 teses, foi isso. Porque se não fosse esse despertamento, essa iluminação, Lutero estaria enredado no mesmo sistema de sempre. Claro que tudo isso gerou novas denominações, novas doutrinas. A gente sabe de toda a história. Mas o meu ponto aqui não é ficar relembrando história, mas apontar para a mudança que a palavra ocasionou na vida de Lutero. E vejam só como isso foi algo assim marcante para Lutero, como ele depois procurou levar para as outras pessoas aquilo que aconteceu nele, a mudança que aconteceu nele. As pessoas precisavam enxergar o que ele havia enxergado. Mas eu pergunto a vocês, como estava a palavra na época de Lutero? As pessoas tinham conhecimento da palavra? Estava acorrentada.
não estava na linguagem das pessoas. O culto, a missa, não estava na linguagem das pessoas. E por isso que Lutero procurou traduzir a Bíblia. Por isso que Lutero procurou levar o culto na linguagem das pessoas. Até mesmo os hinos, ele aproveitou até mesmo de melodias que as pessoas conheciam. E mais, quando ele, juntamente com outras pessoas, a gente está falando de Lutero, mas Lutero não estava sozinho, e com outros reformadores ele procurou visitar as pessoas, visitar os sacerdotes. Ele constatou que a situação era tenebrosa do ponto de vista de conhecimento da palavra. Ninguém conhecia a palavra. Lutero ficou apavorado. E por isso, ele resolveu fazer o catecismo menor. Que é, como ele mesmo disse, um resumo da palavra. É interessante como a própria Igreja Católica depois copiou e passou também a fazer catecismo. Vejam só como Lutero trouxe benefício até mesmo para o seio da Igreja Romana. E tudo por conta da palavra. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, quando a gente fala em reforma, muitas vezes a gente fica naquela, qual é o maior legado da reforma? E aí vai ter muitas coisas que vão ser faladas. Tem um legado econômico, tem um legado político, tem um legado religioso, e por aí vai. Alguns vão apontar o sacerdócio universal, e nós sabemos como foi bom, como é importante o sacerdócio universal. Alguns vão apontar os solas, somente a fé, somente a graça, nós sabemos, só Cristo nos salva. Mas eu ouso dizer que foi a palavra. Posso estar enganado, mas eu prefiro errar, não por omissão, mas por ação. Mas por que falar tanto na palavra, pastor? Mês inteiro falando em palavra. Olhem só a mudança que a palavra trouxe para Lutero, para a Alemanha, para o mundo. Por isso que reforma, é muito legal a gente celebrar a reforma, é muito legal a gente cantar o Castelo Forte, logo mais a gente vai cantar. Quem puder viajar para a Alemanha, visitar lá Wittenberg, os pontos turísticos, ver tudo, nossa, é muito legal. O Alisson não está aqui hoje. Quem não puder ir e quiser pagar para mim, eu vou. Não vamos fazer uma excursão. Né? Agora, reforma não é um negócio para a gente sair por aí com orgulho. Eu sou luterano. Nós precisamos buscar mais o maior legado da reforma, que é a palavra. Nós precisamos refletir em nossa vida como tem sido o uso da palavra em nossa vida, como tem sido a leitura da palavra em nossa vida. Temos aproveitado todos os momentos, todas as oportunidades que temos. De nada adianta a gente saber hinos luteranos de cor, falar eu sou luterano de berço, não sei o quê. Se você não faz uso do principal tesouro, que é a palavra. A mudança que a palavra pode trazer para a nossa vida é absurda. Olhem Lutero. Era um homem totalmente perturbado. E ele ficou em paz.
Claro que a sua paz estava em Jesus. Claro que a sua paz estava na salvação. Mas aonde que ele encontrou isso? Se não foi na palavra? Quantas vezes por ano vocês leem? Por ano, eu estou perguntando, hein? Quantas vezes por ano vocês leem Catecismo Menor? O pastor hoje está a fim de nos cobrar. E você, pastor, quantas vezes lê? Também estou em falta. Junto com você. Precisamos voltar à palavra. Não adianta, gente. A gente quer construir uma igreja e tem muitas coisas importantes a olhar, administrativamente falando. Mas se a gente não tiver pegado a palavra, vai construir igreja para quê? Eu finalizo essa reflexão com uma frase de Martinho Lutero, como não poderia deixar de ser. Ele diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante de tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Que nós possamos buscar instrução na palavra. E eu creio, eu tenho convicção de que a mesma mudança operada na vida de Lutero vai acontecer nas nossas vidas. E que como Deus utilizou Lutero para transformar outras vidas, Ele utilizará cada um de nós. Porque nós estaremos firmes, enraizados, apegados à palavra. Sem a palavra, a fé não pode ser mantida. Sem ela, perecemos, nós não subsistimos. Por isso, faça muito uso da palavra. Um uso constante, seja alimentado, alicerçado, consolado nela. E você seguramente passará por uma grande transformação. Não duvide disso. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus.